Oi, gente. Essa semana o streaming ficou muito mais inteligente. Está sendo lançada uma série de 10 filmes do cineasta Krzysztof Kieslowski, que foi um diretor polonês dos mais importantes. Ele morreu em 1996 e deixou uma obra sublime. Quem não conhece precisa correndo conhecer. Entre os filmes que estão sendo agora indo para as plataformas, tem a trilogia das cores, que acho que muita gente ouviu falar, que é A Liberdade Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha. São 3 filmes com as estrelas, um com a Juliette Binoche, outro com a Julie Delpy, outro com a Irene Jacó, e são 3 histórias muito ao estilo do Kieslowski, em que o humanismo está à flor da pele, as questões éticas e uma interação sublime entre as pessoas. Ele criava um universo nos filmes dele que era muito peculiar. Ele faz uma bruta falta desse cinema que a gente vive hoje. Então é uma chance de a gente descobrir, redescobrir, sair correndo. Entre os outros 10 títulos temos A Cicatriz, Amador, Sorte Cega, Sem Fim, A Dupla Vida de Veronique, Não Amarás e Não Matarás, que, como o nome indica, são 2 filmes inspirados em 2 dos 10 mandamentos, que aliás foi a inspiração do Decálogo, que é outra obra sublime do Kieslowski, que também logo mais vai estar ressurgindo por aí. Então confere lá no cineweb.com.br quais são as plataformas onde você pode alugar ou comprar esses 10 filmes do Kieslowski. Também nós temos o Festival Inedite, vai até dia 20/9, tenho 2 dicas essa semana. O My Darling Vivian, que é a biografia da primeira mulher do Johnny Cash. A gente conhece muito a história do Johnny Cash com a Johnny Carter, principalmente aquele famoso filme Johnny e June, que deu o Oscar, né, para Reese Witherspoon. Mas não tem nada a ver, a Vivian é uma pessoa que a gente pouco conhece, esse documentário é muito especial para mostrar aspectos da vida até do Johnny Cash e dessa mulher que ficou meio apagada da história. Também nós temos White Riot, que é um documentário inglês muito bacana, de uma diretora chamada Rubika Shah. Primeiro filme dela, foi um filme bastante premiado em festivais por aí afora, e ele traz de volta pra gente um tema muito relevante, que é o Rock Against Racism, RAR na sigla inglesa, Rock contra o Racismo, movimento dos anos 70 na Inglaterra, que se levantou contra o fascismo, um partido que estava se pregando a expulsão dos imigrantes, partido racista, ultranacionalista, muito parecido com esses que estão vagando pelo mundo hoje. E o Rock Against Racism foi um movimento de algumas pessoas que foi fundamental. Inclusive, os roqueiros entraram na parada, o The Clash, e outros roqueiros entraram nessa movimentação. Vale a pena descobrir os 2 no Inedite, que vai até dia 20 de setembro. Nós também temos no Mundo Árabe, o festival que está terminando aí, o Selves and Others, um retrato de Edward Said, aquele famoso intelectual palestino que morreu em 2003. E esse é um perfil muito interessante dele, com entrevistas que ele deu para uma TV francesa antes de morrer. Esse está na Sesc Digital no dia 21, que é segunda-feira agora. Não perca, que é um filme muito interessante. Era uma figura ímpar, o Edward Said, e ele tinha uma visão muito especial sobre a questão palestina que vale a pena a gente descobrir. Fora isso, tem uma comédia francesa, Espírito de Família, também chegando em várias plataformas. Confere lá, cineweb.com.br, quais são as plataformas. E eu recomendo muito, porque nela ela é uma comédia francesa nada óbvia. Tem um pai de uma família que morre, e aí os filhos adultos dele ficam meio órfãos, e o filho mais velho, que é um escritor muito racional, muito frio, passa a ver o fantasma do pai e conversar com ele. Eu só vou contar isso, mas vale a pena. Espírito de Família é uma boa dica. E eu nunca deixo de dar as dicas do melhor do cinema brasileiro que a gente precisa descobrir. Eu vou dar estreia, Aos Olhos de Ernesto, Ana Luísa Azevedo, também chegando em várias plataformas. Confere do Cineweb quais são as plataformas. Espagé, do Luiz Bolognese, que é sobre uma questão relevantíssima, indígenas brasileiros, no caso os Paiter Suruí, um documentário maravilhoso, premiado. Esse vai estar no Belas Artes à la carte. E também Mutum, da Sandra Kogut. É um filme inspirado numa história do Guimarães Rosa, e esse está no Sesc Digital, grátis. Não perca. Então corre lá que os seus olhos merecem todos esses espetáculos.